Boa noite a todos. Que Deus e Jesus esteja conosco na noite de hoje. Deus, Pai da vida, de amor e de bondade. Jesus, Mestre e amigo de todas as horas. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudos na nossa caravana do Conselheiro. Hoje, Senhor, ainda não presencial, mas trazendo para os nossos lares, de forma virtual, todas as vibrações de paz e harmonia. Vibra, Senhor, por todos nós, encarnados e desencarnados, por todos que rogam a Ti por saúde, força e coragem. Ampare, Senhor Jesus, todos os corações que choram e sofrem, e a todos, Senhor, que se encontram em nossos corações, pensamentos e preocupações. Mestre Jesus, ampare o nosso irmão Alexandre com as mais belas vibrações de harmonia e que ele possa falar aos nossos corações. E em nome de Jesus, em nome de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, mas principalmente em nome de Deus, que possamos, Senhor, dar início à nossa reunião na noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, estou mais uma vez aqui e dessa vez irei fazer um estudo referente ao capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que são os itens 53 ao 56 desse livro, que quer dizer da importância da prece para aquele ser que irá encarnar. Então, me chamou muita atenção esse tópico, né, que se pede a oração para aquela criança, né, aquela criança que acaba de nascer, né, em nosso mundo. E isso me fez refletir que nós ainda precisamos caminhar sobre essa percepção sutil sobre as coisas de Deus. E se fôssemos conversar algum tempo atrás sobre isso, e se fôssemos conversar ainda hoje, né, o nascimento ele pode ser considerado algo comum, algo normal aqui na Terra. Nós não sabemos ainda, não temos a percepção da importância que ocorre naquele momento da encarnação do ser. Porque aquele ser ele não é apenas uma criança que acabou de nascer. É um espírito que retorna, que lhe foi permitido estar aqui, né, para refazer, para reconciliar, para poder cumprir uma possível missão. Ele pode nascer em um lar favorecido ou menos favorecido até. E ele é um espírito em evolução, assim como todos nós estamos aqui. E a importância da prece para esses espíritos, né, a importância da oração, nós não precisamos entender muito a respeito disso. Porque muito se tem falado, né, sobre a importância da oração, principalmente nesse capítulo em que pode ser dirigido em todos os sentidos, né, a oração, a todas as pessoas, em todos os momentos da nossa vida. A oração ela é o contato que nós temos com o alto, com Deus. Como diz Jesus, entre em seu quarto íntimo, não importa onde esteja, se ligue ao alto. E o magnetismo das nossas energias, de nosso coração, do nosso sentimento melhor, vai alcançar o que se pede. Podem ter certeza disso. Mas essa nossa prece, ela será analisada? Sim, ela será analisada.
mas como sabemos, nós somos ainda seres indisciplinados, mas a lei divina não. Então essa prece realmente precisa ser analisada de acordo com a necessidade, com o merecimento ali do que é pedido ao alto. E como diz Jesus lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 13 ao 16, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. A criança, antes de tomar consciência, acima de tudo, né, do que é estar aqui na Terra, ela nos transmite alegria, simplicidade, humildade. E observemos o caminhar de um bebê na sua trajetória, né? Observemos os períodos da evolução pelo qual ele vai passando. E por isso, Jesus nos disse que deveríamos nos assemelhar. Ele não diz que o evangelho é para elas, mas para nós, né, que precisamos ter o coração aberto ao seu evangelho. Aquilo que ele pede, que é a nossa transformação íntima. Né? E buscando algumas leituras, nós lembramos que nas obras de André Luiz, quase que na forma geral, ele experiencia sendo convidado a fazer estágios pelas equipes espirituais, e ele vai repassando a sua vivência e sempre reforçando o que os amigos espirituais lhe diziam. Né? No processo da reencarnação, preparar um espírito para reencarnar não é algo simples. Nós já o recebemos aqui pronto, né? É uma criança que nasceu. Mas nós sabemos muito pouco sobre o que está nesse mecanismo de chegada desse espírito. Né? Todo o processo dele, a história passada por ele, porque se estamos num mundo de provas e expiações, é porque não somos seres bonzinhos, não mesmo. A não ser os espíritos missionários, né? No mais, nós estamos em um processo de sermos educados. E, portanto, os amigos espirituais vão narrando a André Luiz todo o mecanismo. Não só das tendências, que são mais ou boas, mas o mecanismo, inclusive físico, a família, né, que ele vai estar, os vínculos que ele tem, e inclusive se for uma criança com deficiências maiores, né, com limitações maiores. E nos princípios de Jesus, a gente abarca toda a comunidade do mundo para que tenhamos esses nascimentos aqui com tranquilidade, né? Para que possamos aí receber da melhor maneira esses espíritos, esses irmãos necessitados. E há uma importância muito grande em orientar, né, aquela criança que foi recebida, aquele espírito encarnado. De acordo com o Evangelho de Marcos, que nos dizia que as crianças precisam tanto do alimento espiritual quanto do corpo, né, que a nossa mente ela precisa ser alimentada. E aí eu pergunto, qual o tipo de informação estamos levando aos nossos jovens? É preciso, né, que os pais sejam os primeiros a darem o exemplo, né, o exemplo da busca pelo aprendizado, né, da nossa Boa Nova. E não apenas em questões teóricas, mas sobretudo na prática diária, para que elas não interiorizem atitude de egoísmo, de torpeza, né, que são os dois grandes males que nos trazem os amigos espirituais e que nós
temos que vencer. Né? E deveria ser no lar evangelizado, o lugar que proporcionaria à criança a consciência cristã de fato. E falando da prece no sentido direto ao espírito que irá encarnar, essa prece nos coube falar é sobre uma criança que acaba de nascer. É um espírito que acaba de retornar ao mundo encarnado. Nesse prefácio, né, Kardec ele fala da necessidade de encarnarmos. Né? E às vezes nós fazemos a pergunta: por que não podemos evoluir no mundo espiritual sem vir aqui para a Terra sofrer, passar por tudo isso, tal? E aí nós temos daí como resposta que se você viver só no mundo espiritual, é como se vivesse apenas na vida psíquica. Você não vai para a prática, né? Sendo apenas aquele desejo, né? Aquela determinação que só fica em nossa mente, né? E um exemplo retratado sobre isso seria aí um exemplo clássico. Quantas pessoas, quantos de vocês, né, já desejaram começar uma dieta na segunda de manhã? E quando chega nessa segunda de manhã, você acorda. Não, deixa para a próxima segunda, não precisa ser nessa não. Você está com aquela vontade, mas não faz. Fica só o seu psíquico, né? Porque tomar a decisão de pensamento ela é uma coisa, e colocar em prática é algo completamente diferente, né? E aí quando você chega aqui também, né? Você encarna em sua vida, você reencontra aqueles espíritos que te traíram no passado, que te ofenderam, que te mataram, que roubaram você em vidas passadas. E esses espíritos, eles geralmente estão dentro das suas próprias casas. E isso aí facilita muito a nossa queda muitas vezes, se nós não tivermos aí a disciplina. E como que nós vamos passar por isso se não encarnarmos? Como nós vamos aí superar essas dívidas, essas desavenças, se não for dessa forma? E existem outros casos também de espíritos que possuem uma monoideia no mundo espiritual. O que seria monoideia? Por exemplo, ele cometeu um ato muito grave em sua última encarnação. E ele fica ali paralisado, estático, revivendo por anos, por séculos até, aquela ideia na sua mente. E ele não pode ficar assim, ele tem que seguir em frente. Ele tem que evoluir. Essa é a lei do universo. É a lei imposta por Deus a todos nós. Então esse espírito, muitas das vezes, a ele é imposta a reencarnação, né? Para que ele possa sair dessa situação de estática para poder continuar seu processo evolutivo. O corpo desse recém-encarnado, não só dessa situação, né, de reencarnação, de espíritos com uma ideia, mas qualquer um, dependendo do que é necessário para a evolução. Esse corpo ele pode trazer limitações que é para o aprendizado do espírito, né? E aí ele começa a compreender onde errou de acordo com aquilo que sabemos, que é a lei de causa e efeito, né? E por isso tudo aí que vemos a importância
importância que existe em fazermos a prece para aqueles irmãos que irão encarnar. E irmãos que encarnaram já, né, recentemente. Muitas vezes, nós olhamos para aquele bebê e pensamos que criança inocente, que criança fofa. Mas quem habita aquele corpo, na verdade, é um espírito milenar, extremamente endividado, assim como eu e você que está me assistindo. E nós temos a prece, né, que deve ser feita pelos pais, que nos dá a reflexão, né, de que nós devemos aí pedir por aquele espírito, pedir para que tenhamos aí a preparação interna, né, para suportar da maneira que esse espírito vier, porque muitas vezes o espírito pode vir com muitas dificuldades, anomalias, e isso é realmente extremamente necessário para a evolução, tanto dele quanto a nossa, muitas das vezes, porque não sabemos aqui a real necessidade, né? Então devemos sempre pedir aí a força a Deus, porque não sabemos, né, o que pode acontecer, se lá na frente a criança pode desenvolver uma doença, pode chegar de repente aí aos 20 anos de idade, desenvolver algum problema psiquiátrico, perder um membro. Nós não esperamos por isso, não desejamos isso, mas pode acontecer. Então, no nosso íntimo, nós temos que ter a confiança em Deus, a confiança no mundo espiritual, porque o mundo espiritual sabe de todas as necessidades, de todas as coisas, e ele não erra. Tudo que está acontecendo nesse momento e o que acontecerá será necessário, sempre para o bem. E resumindo, a prece é importante em todas as situações. A prece ela serve como um acalento, ela serve também como uma bússola que nos guia diretamente a nossa evolução em direção ao Pai. Agradeço a você que ficou aqui até esse momento. E fechamos os nossos olhos, por favor. Mentalizemos nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, lhe agradeço por este momento de reflexão, por mais este pouquinho de conhecimento que estamos podendo neste momento absorver e que garanto que será muito válido para nossa melhora íntima e para a nossa evolução espiritual aqui neste planeta. Obrigado, mentores da Casa de Conselheiro, por nos dar a oportunidade de fazer parte desta família espiritual benfeitora e que possamos continuar nesse trabalho incessante até o fim de nossas existências. Muita paz e luz a todos. Graças a Deus.